Gente, Roberto Rilubisco aqui. Um dos meus gêneros favoritos de minissérie, sério, como vocês devem acompanhar aqui no canal, é policial, né? Adoro esses procedurals, séries de procedimento de detetive, especialmente as britânicas, mas não só. Bom, e também acho que uma das melhores séries da década passada e a melhor personagem provavelmente da década passada em séries policiais é uma sueca, a Saga Norén, da série The Bridge. Isso já era suficiente para eu ter assistido, feito minha lição de casa, e assistido a série britânica Prime Suspect há algum tempo. Eu já deveria ter feito essa lição de casa. Mas ok, acabei fazendo agora, depois de muitos anos, e uau! Quebrei até uma tradição. Quando a série já acabou, geralmente eu faço um comentário dela toda. Mas Prime Suspect eu acho que é melhor eu fazer da primeira temporada, que na verdade é uma espécie de minissérie. Foram várias minisséries que ocorreram na Inglaterra, na ITV, nos anos 90 e 2000. Então, eu não sei se eu vou conseguir me impressionar tanto, né, com as demais, como eu me impressionei com a primeira, por motivos... Enfim, é assim, gente, eu tô falando de uma série, de uma minissérie, que aconteceu em 1991, há 30 anos, e as séries policiais de hoje ainda são feitas da forma que Prime Suspect meio que inventou há 30 anos. Isso é muita coisa, porque há 10 anos antes de Prime Suspect, as séries policiais não eram feitas daquela maneira. Há 5 anos antes de Prime Suspect, as séries policiais não eram feitas daquela maneira. Há 1 ano antes de Prime Suspect. Enfim, então... Mas Prime Suspect, a primeira temporada, consegue influenciar séries 30 anos depois. Então é assim... Começa com um assassinato, né, com um crime. Na verdade, a descoberta de um corpo. Gente, então é assim, se a história que eu vou contar é familiar, lembra que eu tô falando de 30 anos, eu não tô falando de uma série de agora, né? É isso que a gente tem que colocar. Bom, descobre um corpo, aí a câmera vai atrás do detetive, subindo a escada, com aquele monte de gente falando, uma coisa assim, totalmente... contemporânea, só que feita em 91, tá todo mundo falando, e isso você vai ver em vários momentos da série depois, essa câmera que fica, por exemplo, na chefatura de polícia depois, as pessoas falando, nem prestando atenção no que o detetive está falando, e aí você vê que o detetive está falando lá na frente, mas no background tá focalizando os policiais falando outra coisa. Bom, mas volta à cena inicial. Ok, corpo lá, e o pessoal da forense, claro, sem luminol ainda, sem falar em DNA, mas o pessoal da forense pegando evidências, falando da temperatura retal da vítima, tudo isso assim, eu falei, uau, CSI, daí que tá a obsessão dessas séries. Tava em Prime Suspect, tava na Inglaterra. E aí eu falei, bom, tudo bem, né? De repente aparece o cadáver. Ok. Começo sangue meio vermelho demais, super 90s, super anos 80 e 90. De repente, depois aparece o cadáver em detalhe, que é o que acontece hoje. E eu falei, putz, em 10 minutos você tem codificado praticamente 1/3 da produção de TV policial contemporânea, desde show forense até, como CSI, até num show inglês dos anos 90. E até 15 minutos, o elemento principal do show não aparecera ainda. Por quê? Por que que Prime Suspect é tão reverenciado? Porque ele é um primeiro show em que você tem uma mulher realmente tomando as rédeas da investigação, que é a DCI Jenny Tennyson, magistralmente interpretada pela Helen Mirren. Isso ajudou, né? As escolhas interpretativas da Helen Mirren sempre são muito instigantes.
Só que a gente não vê a Jenny Tennyson até, sei lá, 17º segundo do episódio. Eles prescindem dela, porque eles têm que se livrar do detetive que originalmente estava cuidando do caso. Aí ele tem um ataque cardíaco, e aí a gente começa a ter a construção dessa detetive, dessa DCI, detetive-chefe inspetora, Detective Chief Inspector, soa tão mais legal em inglês, né? Da DCI Tennyson, com aquela personagem que é, assim, diz que ela vai crescendo no decorrer das temporadas. Eu tenho que acreditar nisso, mas eu não podia esperar todas as temporadas para falar isso que eu estou falando agora. Porque, assim, essa primeira temporada já vai quebrando todos os muros de como eram feitas as séries policiais até então. Você tem um elemento que eu falei da câmera e da forense, isso é um elemento de realismo. Tem hora que parece que você está meio num docudrama. Em 1991. E uma personagem que ela vai empurrando ela, não só ela, mas a Jenny Tennyson, que ganhou mais destaque, obviamente, né? Ela vai furando barreiras. Ela que pede, eu quero esse caso. E a maneira como o roteiro vai construindo essa personagem depois, ela tem que mostrar, claro, só tem homem no departamento, e todos eles começam a hostilizar. É nasty mesmo, é hostilização pesada contra essa mulher. Então ela não pode mostrar vulnerabilidade na frente deles, mas ela mostra às vezes no banheiro. Que hoje tudo bem, você pega a série como Unforgotten, a detetive chora na frente da vítima, chora na frente dos colegas. Mas naquele momento, mesmo com uma Inglaterra que tinha atravessado os anos 80 inteiro com uma mulher comandando, com a Thatcher, a força policial metropolitana, a Metropolitan em Londres não aceitava uma mulher detetive. E o roteiro, ele é tão bom. A roteirista, uma mulher inclusive que fez o roteiro, ela é tão boa para dar informação. Lembra que às vezes eu comento aqui, a série podia ser mais curta, podia ter sido... Essa série não podia ser mais curta, né? Não precisava ser mais curta. São 2 episódios de 1h40. E eu fiquei vendo assim, um atrás do outro, e eu... Uau! O que está acontecendo na minha frente em 1991? Da maneira como ela vai jogando com a informação. Então, ela vai ter problemas, Jenny Tennyson vai ter problemas com o maridão, que é o Tom Wilkinson. Nas séries, assim, ela se dá o luxo de ter Helen Mirren e Tom Wilkinson. E ela se dá o luxo de jogar o Tom Wilkinson fora da narrativa, porque, claro, ela vai tendo problemas com o marido. Só que, assim, a maneira como ela vai mostrando o roteiro vai mostrando isso, não é reiterativo e repetido como eu vejo em várias séries. É o que precisa mostrar. Claro que você precisa reiterar que ela pode ser uma mulher dura e que isso está afetando a vida dela, mas do jeito que a série faz, é sempre adicionando uma informação. E tem uns achados no roteiro, pra gente saber como o crime aconteceu, que a gente não vê ele acontecer, mas eles bolam como, então como ela é a primeira, Jenny Tennyson é a primeira detetive DCI a cuidar de um caso de assassinato assim na história da Inglaterra tão grande, então ela é convidada a um programa de televisão, tipo Linha Direta, um programa policial de televisão. Nesse programa eles fazem uma reconstrução do crime. Então a gente vê pela televisão, os pais dela estavam assistindo com o marido, a gente vê a reconstituição do crime. Olha que ideia! E aí quando ela chega em casa, o pai dela não gravou pra ela. Ele gravou errado, ele gravou algo da BBC. Era da ITV, mas eles falam da BBC. Na Inglaterra é normal fazer isso. E nos Estados Unidos também, mas na Inglaterra é mais. Fala da BBC e tal, e ela fica pé da vida. Ela detona o pai dela. E aí a gente percebe, ela é totalmente focada. Ela não é essa menina. Ela pode ser a real bitch.
com a família dela, ela pode ser fria, mas a gente também tem a informação, tá? Esse processo de subida na carreira vai custar caro para essa mulher. Beleza, aí eu não quero deixar o vídeo tão longo, eu poderia ficar falando 1 hora, porque essa primeira temporada é exemplar. Tem uma coisa que se chama red herring. Eu nem sei como fala isso em português. Eu nem me preocupo. É assim, é você jogar um elemento na trama que despista a gente. Ah, então esse foi quem matou. No comecinho da segunda parte, tem uma frase no roteiro, e eu falei, tá, o assassino mas depois eu ficava assim, não, isso deve ser um red herring. Só que aquilo ficou na minha cabeça. Eu só consegui perceber se era ou não, porque eu não vou falar pra vocês. Quero que vocês assistam, quero que vocês baixem, sei lá como consegue Prime Suspect, pra ver. Só consegui mesmo ao final, tá? Uma coisa que, por exemplo, em Broadchurch, que é uma série policial que é maravilhosa dos anos 10, junto com The Bridge, eu acho que é a segunda série tão importante quanto Broadchurch, que é uma série inglesa da ITV, inclusive. The Bridge é sueca. Em The Bridge, em Broadchurch, tem isso. Eu passei por esse mesmo processo, só que durou muito menos tempo. Qual o processo? De ficar debatendo na minha cabeça se aquela informação era verdade ou não. Mas foi muito pouco. Foram segundos, na verdade, que eu me debati. Por quê? Porque quando eu peguei a informação lá pelo capítulo 6... foi uma pergunta que a personagem fez para outra, e eu falei, assassino A, não vou falar os gêneros, não, é fulano A. E eu não mudei a ideia até o final da série, mas eu fiquei em dúvida só alguns segundos, mas eu falei, não, porque não é só o que ela está falando, o que a personagem falou, é porque tem uma semelhança, tem uma coisa de caracterização da personagem que me dizia, tá, eu sei quem é o assassino. Em Prime Suspect, essa dúvida me ficou até praticamente o fim. E aí depois tem, assim, aquelas cenas que eu amo, que é dos questionamentos, né, quando eles estão lá sendo interrogados, dos interrogatórios. É exatamente como faz hoje. Isso, eles inventaram praticamente aquilo com uma mulher fazendo, quebrar a personagem, quebrar o depoente, depois de ele ter detonado, né? No começo os depoentes ficam lá, né, os interrogados, não sei o que, aí a policial vai chegando, dando uma informação aqui, mostra uma foto ali, manda embora, mas depois volta para depor, para ser interrogado. Nessa tem um exemplo tão legal, que a personagem desaba na frente e você fala, vai! Porque, claro, eu tava torcendo para... você acaba torcendo para Jenny Tennyson, você acaba torcendo para os detetives. Tá? E tudo isso então era muito novo, porque as personagens femininas até então, de detetive, por mais simpáticas que fossem, eram amadoras. Sei lá, era Jessica Fletcher, do Murder, She Wrote, que eu amo, mas é uma senhorinha tal, ela não era da polícia. Muito pelo contrário, sendo as turras com a polícia. A Miss Marple, que é da... ok, mas é outra coisa. Né? As Panteras, que era um pouquinho mais institucionalizado, Charlie's Angels, mas... você não vai comparar com a Jane Tennyson. E o passo do show é diferente. As Panteras eu tentei ver outro dia, tentei pegar pra ver. Eu desisti na 4º, 5º episódio, tá? Era bonitinho quando eu tinha 9, 10, 11, nos anos 70. É chato, é flat. Você pega uma série como Prime Suspect, que foi feita há 30 anos, não é flat, não é um terreno enorme. Adorei! Demais, Prime Suspect é clássico, clássico, clássico. Deveria ter assistido antes. Ok. Não sei se eu vou comentar os outros episódios, as outras temporadas. Eu não sei se ela vai conseguir me chapar o coco tanto quanto essa. Mas assim, eu acho que não precisaria mais nada. Ela já
A primeira temporada já deu o mapa da mina da TV policial contemporânea. Mesmo que fosse ruim o resto, mas eu sei que não é. Incrível. Amazing.